Muito bem, gente, de volta ao vivo aqui na TV Onix e agora o assunto é festa. Fica porque vai ter festa. O Onovolab está completando 8 anos de existência, sendo considerado, eu não diria é a maior ou o maior startup, a maior startup do nosso Brasil. E para conversar com você de casa, nós trouxemos o CEO, que também foi o cofundador deste monumento que tem em São Carlos, que eu acredito que precisa ser mais e melhor valorizado e aproveitado, não só pelos empresários, pelos empreendedores, pela política, mas por toda a nossa população. Vocês não imaginam a quantidade de coisa boa que tem lá dentro. E tá lindo aquele espaço enorme. Para vocês e com vocês, tá aqui o Leandro Palmieri. Uma salva de palmas ao Leandro, gente. Obrigado. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, Ferreira. Obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença e disponibilidade com a gente. Ô, Leandro, 8 anos. Vamos voltar um pouquinho no tempo e primeiro explicar para a turma de casa o que é o Onovolab. Vamos lá. O Onovolab, ele é um hub de inovação. No mundo das startups existem muitas palavras em inglês. E o que é um hub de inovação? Um hub de inovação é um ambiente físico onde startups, que são empresas de base tecnológica em fase inicial, junto com a academia, universidades, grandes empresas e poder público se unem para desenvolver inovação. Legal. E aí, inovação parece que é uma coisa distante, mas a inovação está na vida das pessoas e ela torna a vida das pessoas mais prática, seja para pedir uma comida num aplicativo, pedir um táxi, né? Até mesmo para facilitar os serviços de uma cidade. Então, o objetivo de um ambiente como esse é fazer com que ideias se transformem em empresas que beneficiem e melhorem a vida de pessoas, seja no âmbito do poder público, oferecendo acesso a serviços por meio de tecnologia, seja criando empresas que vão facilitar a vida das pessoas. Leandro, você era daqui de São Carlos? Não, eu sou natural de Santo André. Santo André. Sou um andreense, que sempre morei em São Paulo, né? Mas há quase 9 anos eu me mudei para São Carlos. E por que iniciar o Onovolab aqui em São Carlos? O que te fez começar esse projeto desafiador aqui na cidade? Pois é, a vinda para São Carlos ela foi casual, mas depois a gente entendeu por que esses pontos foram se conectando, né? A ideia do Onovolab era que ele acontecesse em São Paulo. Em São Paulo existem outros ambientes de inovação, de grandes empresas, grandes bancos, né? Instituições com muito dinheiro para fazer um lugar lindo, maravilhoso, e a gente queria fazer mais um lá. Eu vim visitar São Carlos em 2017, de forma casual, conhecer uma empresa de tecnologia, e aí o fundador dessa empresa de tecnologia me colocou no carro dele e falou assim, vamos conhecer São Carlos. E aí levou a gente para conhecer as universidades, alguns empresários, empreendedores. E aí chegou no final do dia, eu e meu sócio, a gente olhou um para o outro e falou assim, poxa, aqui tem coisa diferente. Aqui tem muita gente inteligente, tem um ambiente muito diferente do que a gente vê em São Paulo. Por que não esse projeto que a gente quer fazer em São Paulo não ser aqui? E aí a gente começou a estudar São Carlos e entendeu que aqui tinha toda essa massa crítica, né, de universidades, de pesquisadores, cientistas, estudantes, pessoas interessadas nesse tipo de ambiente. E aí a gente decidiu fazer aqui. Ô Leandro, fala pra gente, mudou muito a parte de tecnologia, a parte empreendedora nestes 8 anos que vocês estão já... Em São Carlos? De um modo geral, mas focado em São Carlos. Sim. Acho que mudou globalmente. Sim. Né? Hoje você vê muito... É muito comum, por exemplo, o que os empreendedores criam chegar na mão das pessoas, sim, até mesmo porque as pessoas têm muito mais acesso à tecnologia. E aí, só voltando um pouco no tempo aí, 5 anos atrás, a Covid-19 acelerou muito a adoção de tecnologia. Pessoas que não usavam um celular para acessar um banco, elas foram obrigadas a ter um celular. E aí, com essa aceleração da adoção de tecnologia, nasceram muitas empresas de base tecnológica, né? Hoje a gente tem muitos serviços. Alguém falou aqui de Spotify há um tempo atrás. Spotify é algo recente, né? Mas parece que está na nossa vida há muito tempo, né? A gente não ouvia música dessa forma, né?
banco, a gente não fica sem mais acessar o banco pelo celular, né? Então mudou globalmente, obviamente que aqui no Brasil também, né? E aí aqui no Brasil, o que acontece? Existem cidades que têm vocações tecnológicas. Então você pega Porto Alegre tem uma vocação forte tecnológica, Recife muito, Florianópolis também, São José dos Campos aqui no interior de São Paulo e São Carlos tem isso muito forte. Só que São Carlos tem um problema. São Carlos tem 2 incríveis universidades, 3, aliás, né? Algumas instituições aí que formam essa massa de talentos, mas São Carlos se vende mal. Então o Brasil não conhece todo esse potencial de São Carlos. E aí um dos papéis do Novolab é mostrar São Carlos para o Brasil como um polo de desenvolvimento. Então o que a gente fez ao longo desses últimos anos foi atrair empresas que buscam talentos para desenvolver essas tecnologias. E aí com isso a gente gera emprego, a gente retém talento, a gente impacta o PIB da cidade, que é a economia da cidade, né? Isso gera outras coisas que são, por exemplo, desenvolvimento imobiliário, porque mais pessoas vindo trabalhar aqui, ganhando mais, elas precisam de imóveis. Gira toda uma roda, né? Mais serviços, gira uma roda, e isso impacta a cidade como um todo, né? Legal. Então, o nosso papel, como Novolab, é quase que um papel de desenvolvimento econômico local. E a gente tem muito orgulho de fazer isso aqui em São Carlos. Que bacana, Leandro. A gente fica muito feliz também, porque assim, se você não teve a oportunidade de conhecer, conheça. Inclusive, aproveite esta semana, que começa no domingo, as festividades dos 8 anos lá do Novolab. E como é que vai ser? O que vai ser este festival? Conta pra gente. Vamos lá. Essa é a 2ª edição do Novolab Festival. Nós realizamos ele em 2025, celebrando 7 anos do Novolab em 7 dias. Quase ficamos malucos. Eu imagino. Fazer um dia de evento já é uma loucura. Esse ano a gente diminuiu um dia para dar uma folga, né? Uhum. Então, assim, o Novolab completa 8 anos no dia 1º de fevereiro, que é domingo agora. Né? E aí a gente decidiu celebrar com muito conteúdo, com palestrantes incríveis, tudo isso de graça, aberto. Aliás, toda a programação do Novolab, todos os eventos que acontecem no Novolab são gratuitos. Para qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer segmento, enfim, não tem distinção nenhuma. Se você é interessado e quer consumir um conteúdo de qualidade, vai lá no Novolab que sempre tem alguma coisa. E aí, domingo, a gente tem uma programação voltada para a família. Então, a gente vai ter lá food trucks com cachorro-quente, espetinho, cerveja, pastel, um monte de coisa. Não lembro tudo de cabeça, mas um monte de coisa. Brinquedos infláveis para as crianças, então é um lugar legal para você ir com a família no domingo, né? Se divertir, a partir das 11 da manhã até as 19 da noite. Teremos 2 apresentações de bandas de pop rock. Teremos 3 apresentações culturais, então tem a apresentação de street dance, tem a apresentação de K-pop, tudo isso gratuito, né? Teremos contação de histórias para crianças, né? Inspirado no Ziraldo, né? Então você que tem criança, filho, filha, leva lá que vai ter atividade para criança, né? Tudo isso de graça para celebrar os 8 anos do Novolab. Eu tenho aqui uma colinha que eu peguei, que inclusive está lá nas redes sociais. Vou pedir para o Jorge, por gentileza, colocar aqui no nosso vídeo, para se você de casa já quiser fazer a sua inscrição, já quiser conhecer um pouco mais e ficar por dentro da agenda de eventos, dos palestrantes, vai aparecer aqui no vídeo, por favor, os contatos lá do Novolab. No Instagram está aparecendo e o site é novolab.com/festival. Olha, serão 60 palestrantes. Mais 100 palestrantes. 100? 105, para ser mais exato. Nós começamos com 60, a grade cresceu, são 105 palestrantes. Nossa, ó, isso aqui eu peguei hoje lá no Instagram, viu? Não. Peguei hoje, viu? Nosso marketing já ficou para trás. Mas que maravilha. Então serão 105 palestrantes, curadoria cuidadosa e conteúdos práticos, relevantes e conectados com o mundo real. Tudo isso em um dos ecossistemas de inovação
mais vibrantes do Brasil. Vida longa ao Onovolab. Parabéns por esse trabalho, Leandro. Eu sei que não é fácil, não tem apoio, eu imagino a quantidade de desafios que você deva atravessar, e quando eu falo que não tem apoio, eu falo de um modo em geral, vale para um todo, porque a gente sabe, você empresário, você empreendedor, quando você está no começo, quando você está vendendo o seu brigadeiro, quando você está começando a lavar um carro, quando você está aqui apresentando um programa de televisão, a gente sabe os desafios que é fazer o seu produto dar certo, o seu produto começar, o seu produto ter a credibilidade necessária. Quando isso vai começar a acontecer, poucos, muito pouco, ajudam você. Aí quando você começa a ter destaque, quando você começa a vender não só um brigadeiro, mas franquias, quando o seu programa começa a atingir 42 cidades, quando você consegue fazer com que a sua startup chegue a nível nacional, aí todo mundo te ajudou, todo mundo te abraçou, todo mundo te apoiou. Mas a gente sabe que aqueles que nos abraçaram, aqueles que nos apoiaram, serão sempre muito bem guardados e queridos sempre. E se você quiser entrar nessa onda, aproveite, porque você será muito bem-vindo. Tá feito o convite para a turma de casa. Só para encerrar, isso que você falou, complementando o que você falou. Pois não. Minha camiseta está escrita aqui, gente normal do mundo, porque essa frase reflete isso que você falou. É muito difícil construir uma empresa, ainda mais um ecossistema que ajuda a cidade, né? E para fazer isso tem que ser meio maluco, né? É verdade. Mas a gente faz isso com amor e acredita que as coisas vão progredir aí. Amém, amém. E obrigado pelo espaço. Que venham mais 8, mais 10, mais muitos anos para o Onovolab. Parabéns, isso aí. Leandro. Obrigado. Sucesso. Valeu. Obrigado.